telefone, e ele falou pra mim assim, ano que vem, era 2013, ele falou, ano que vem, 2014, o Flamengo vai ser o maior faturamento do Brasil. Aí eu desliguei e falei, não é possível. Cego no lance na área, para você que não me conhece, meu nome é Everton, eu fiquei cego dos dois olhos e hoje, nação, vamos ver aqui um corte aí do Charla Podcast, os créditos estão na descrição, falando aí de alguns segredos, né, para o Flamengo ter esse faturamento que tem hoje, né, para o Flamengo ser o clube mais rico do Brasil. Então, bora ver isso aqui, conto com sua opinião aqui, eu gosto, velho, eu gosto de ver, eu tenho orgulho do Flamengo hoje em dia e gosto mais ainda quando os anti choram. Então, ó, deixa seus comentários aqui, tá, sua opinião, seu like e se inscreve aí no canal e sem enrolação, vambora ver esse negócio aqui, bora lá. Esse aqui devia ser uma referência em matéria de reestruturação, né? A maior reestruturação da história do esporte brasileiro. Por que você gosta de falar, Betão? Cortou o quê? Cortou na própria carne. Foi mais de 5 anos, né? Se você pegar de 13... É 19, 6 anos. Foram 6 E 13 anos. ganhou a Copa do Brasil Mas aqui em acidental. 16 começou a investir mais, né? Botar um dinheiro mais forte com o Guerreiro e tudo mais. Mas assim, essa situação do Flamengo, pra começar assim, é aplicável? Não. Não é aplicável. Nem pro Corinthians que Não é. fatura. Pode pegar assim, o exemplo do Flamengo para outro clube que não difícil. seja o Porque eu Flamengo. lembro que o Flamengo, quando assumiu rapidamente, em 13, o Bandeira diz isso, né? Bandeira, o Landim que tava no grupo. O Flamengo faturava na época menos de 300 milhões, acho que 270. O Corinthians já fatura na casa de bilhão mesmo, todo enrolado, né? Boa informação aqui, ó. Hoje o Flamengo sozinho, só com a Betano, já fatura mais do que faturava há anos atrás, né, velho? Só com o patrocinador Master. E juntando tudo dá mais de 400 milhões só de patrocínio, pra vocês terem ideia, velho. É, claro que assim, tem conceitos da administração que você consegue replicar, óbvio que sim. A profissionalização também. Buscar profissionais que são referências nas suas áreas, do marketing jurídico, etc, 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 também. Tem muita coisa que dá para replicar. Do estatuto, né? Que responsabiliza o presidente. Sim, que é mudar importante. estatuto. Tem reformas de todas as maneiras que você pode fazer, sim. Só que o Flamengo, ele se recuperou baseado num aumento de receitas e também em algumas receitas extraordinárias que nem todo clube tem, ou melhor, quase nenhum clube tem, né? Então, assim, quando o Bandeira chega, ele tem 38 milhões de reais da Adidas em luvas que ele herda da administração da Patrícia Amorim, que foi uma das poucas coisas boas que a Patrícia Amorim fez no Flamengo. Tinha acabado de fechar esse contrato. Tinha acabado de assinar. Você chegar naquele momento, naquela proporção de mercado, que hoje falar em 40 milhões parece pouco, né? Mas na época era muita coisa. Com 40 milhões, tudo bem. Qual é a decisão que o Bandeira toma? Ele vai na Receita Federal e fala, ó, para vocês verem como essa administração é séria, tá aqui, ó. A gente vai fazer um novo acordo, só que eu já vou pagar uma grande parte com essa verba aqui. Tudo integral. Isso já mostra como ele é diferente, né? O Poderia Bandeira, usar para contratar. qualquer dirigente usaria para contratar. Ele usou para pagar governo. Ele e o Tostes são as duas pessoas que fizeram essa negociação com o governo na época. E, Capelo, só pra... Assim, eu cobri o Flamengo de 11, 12 até 16, né? Então, esse processo... Cara, assim, eu cobri a eleição do Bandeira, eu entrevisto ele e a entrevista a Patrícia que tava saindo, né? Era inacreditável. Porque, assim, o que você via ali de centro de treinamento, né? Ninho do Urubu, um lamaçal completo. Não sei se a galera tem essa... Que as coisas vêm na minha cabeça. A sala de imprensa do Ninho do Urubu eram carteiras de colégio, mano. Sim, dentro de um container. O backdrop do Flamengo era um plástico que alguém colocava lá e era isso, assim. Você tem inteiro era de container. Né? Esses containers que depois deram problema, né? Infelizmente com acidente, vitimou os meninos. Você tem inteiro era nessa estrutura. Você não tinha estrutura física de cimento, né? Você não tinha essa... Assim, era surreal você pensar que o que aqueles caras estavam falando ali... Isso ia resultar hoje, cara. É muito louco. Eu vivi aquilo ali dentro, assim. É muito louco mesmo. Uma transformação muito grande. Mas ela tá muito alavancada por esses fatores, assim. É luvas da Adidas. São luvas da negociação de televisão de 2015 e 2016. Foi acontecer. Essas luvas, elas, por exemplo, não se repetem nessa negociação de agora. Essa última negociação de Libra e LFU não teve luvas. Ela teve em 15 e 16, quando o Flamengo recebe uma bolada ali para conseguir usar aquele dinheiro que é extraordinário, que é atípico, para pagar
dívida para Que é conseguir muito maior adiantar do que acordo. dos outros clubes. Isso, que era maior que os outros clubes. Todos os clubes receberam. Sim. Todos os clubes poderiam ter usado aquele dinheiro bem usado. O Flamengo, além de usar direito, também recebeu mais do que os outros. Então, essas negociações fizeram muita diferença. O aumento de receita foi muito grande, muito rápido, porque tem muito torcedor, estava muito subutilizado, Não sei se subestimado. existia o programa de sócio-torcedor. Existia, mas era Era tava muito... mal. Que eu lembro do lançamento com o BAP, inclusive, do novo, né? Não, e eu lembro de Que é entrevistar o que é o BAP, atual cara. até hoje. E né? teve uma mexidinha também. Eu tava na época negócios e eu fiz uma entrevista com o BAP por telefone e ele falou pra mim assim, ano que vem, era 2013, ele falou, ano que vem, 2014, o Flamengo vai ser o maior faturamento do Brasil. Aí eu desliguei e falei, não é possível, não vai, cara. O Corinthians tinha acabado de ganhar Mundial de Clubes, o Corinthians estava voando. 12, né? Não, maior faturamento não vai. E foi, cara. E foi. Então, assim, como o faturamento ele aumenta muito, O Papo muito foi rápido, importante nisso. qual é a decisão inteligente que o O BAP é Flamengo o cara toma? que traz os patrocínios, né? Isso, No isso. início. Vem com Peugeot, enfim, depois os outros patrocínios. Política de ingressos. Caixa econômica também. Então também tem isso. Tem É que aquela corrida de pagar a certidão negativa de débito pra poder ter a caixa, né? para poder ter a caixa, mas também é um patrocínio estatal que hoje não existe mais. Sim. Então, percebe, tem vários elementos dessa história que hoje já não se repetem. Mas aí o que acontece? Como o Flamengo ele aumenta muito a sua receita, qual é a decisão inteligente que ele toma? Ele não aumenta o custo no mesmo ritmo. Porque ele Segura. poderia arrecadar mais, gastar mais e dane-se, que é o que todo mundo faz. Mas ele segura o custo e usa essa diferença para pagar dívida, para reduzir dívida com o banco, até zerar. Reduzir dívida com o governo, aos poucos, com renegociação. Refis. Ir pagando o ato trabalhista, ir pagando os acordos com os credores. E aí ele foi, ao longo dos anos, baixando. Então, 13, 14, 15, reestruturação. 16, 17, 18, começa a investir. E apanhando. Porque não ganhou. E apanhando, porque não ganhou. Só Pressão ganhou a absurda da Copa do torcida. Brasil de 13. Com bandeira e Mas depois, cara, é cheirinho, é banana, todas as pressões e críticas que tomavam numa administração que era E hoje é só cheirinho de títulos, né? bem profissional, porque era o Bandeira, Fred Luz e Rodrigo Caetano. Ele deu autonomia, talvez até exagerada para os dois, tirou os vice-presidentes amadores dessa tomada de decisão, apanhando, cara. Apanhando. Aí quando ele sai e não elege o candidato dele para presidente, que era o Ricardo Lomba, entra o Landim com a turma, que é a mesma turma, né? Porque houve esse eu acho racha. o Toches um cara fundamental. Porque ele tá também. lá, tá cá, né? Tu achas... O Valim também. Importantíssimo. No primeiro momento no Bandeira, depois, né, foi Teve também com o Landim. um Landim, Depois né? saiu. Esses caras, eles têm a mania de se atacar entre eles, porque o grupo do Landim ele quer tirar o mérito do Bandeira, aí agora o Landim e o BAP, eles se batem. Mas a real é que todos esses caras foram muito importantes, cada um à sua maneira, no seu departamento. Né? O BAP no marketing, muito importante. O Toches no financeiro. O Cláudio Prakovnik no financeiro também. O Landim era da pasta de pagamento da dívida, né? Carlos Langoni, que faleceu, ex-presidente do Banco Central, também esteve nessa pasta. Também. O atual vice-presidente, o Willerman, Illiman, na jurídico. parte jurídica, Muito muito competente, importante. Isso pra gente falar que é só dos vice-presidentes, das pessoas amadoras. Se contar os Se falar diretores... dos executivos mesmo que trabalharam, cara, tem mais uma série de nomes aí importantes. O Dutra, que é o Dutra, que voltou a Cuba. Paulo Dutra, voltou agora. Pra ser os... O Paulo Dutra é um cara que é muito bem falado no mercado. cara. Muito bem falado. Por tudo que fez no Flamengo. Então, Foi uma ação que os caras tiveram de... E aí esse lado que acho que acabou contribuindo pro Flamengo, porque era um grupo grande que acabou se dividindo, mas essa divisão criou uma oposição do mesmo nível de pensamento, de... O Landim, ele escapou um pouco mais, porque ele, dos grupos, ele foi o que fez uma aliança maior com a velha política. Mas se você pegar o mandato do Landim, é o vitorioso pra cacete, mas ele tem aquelas figuras mais amadoras, que ele tinha meio que o rabo preso, porque ele abriu muito pro... Foi o que mais abriu pra velha política, né? Pra ganhar a eleição, né? Pra ganhar a eleição, porque o Bandeira, ele se elege... Esse grupo, a gente fala muito desses nomes do mercado que se juntaram para salvar o Flamengo. Mas a gente não conta muito a parte da história em que teve muitos sócios novos que se juntaram Sim.
Eu até não vou lembrar os nomes dos grupos políticos aqui, mas teve O vários... Soflá, o principal. Isso, Soflá. E além do Soflá, teve outros grupos que se juntaram ali para colocar muito sócio novo, para oxigenar a política do Flamengo, para se associar, ganhar direito a voto, papapá, e eleger esses caras. E a velha política, ela não percebeu esse movimento político. Eles não perceberam que o quadro social estava mudando. Eles acharam que eles iam se eleger sempre com os mesmos presidentes. E o Flamengo é o clube que tem mais ex-presidentes vivos. Exatamente. Né? O Afeganistão. Isso é uma coisa que se repete muito. Isso se repete muito. Eles não perceberam Isso começou em 2009, esse movimento. Exato. Aí quando vem o momento de tirar o Bandeira, e o Bandeira já tinha ganhado uma eleição na reeleição do Bandeira. Na reeleição ele ganha. E aquilo é um baque. Ganhando o Valim do Landim. Ele A ganha... ideia era de alternância. Exato. Né? E naquele momento, o Valim e o Landim, eles já tinham ali na arrogância deles a ideia de que o Bandeira é um banana e que eles vão se eleger, porque a gente vai eles passar. são os caras, o Bandeira não era ninguém. E o Bandeira ganha. Aí quando o Landim volta para fazer a eleição dele, aí ele entende que ele precisa de uma coalizão maior para ter mais gente e conseguir ganhar nos votos daquela chapa grande que tinha se montado. Entendeu? Aí que é louco, né? Porque aí é uma gestão que ganhou pra caramba, mas se você comparar com a gestão do Bandeira, a primeira e a segunda, e a atual do BAP, ela é que você pode dizer assim, faturou muito, ganhou muito dinheiro, assim, mas você encontra menos processos profissionais, assim, em todas as áreas. Você encontra amadorismo, assim, em cabeças de comando. Eu acho que o Flamengo, o próximo passo do Flamengo é essa governança, ela chegar num ponto, assim, muito profissional na tomada de decisão. Porque o que acontece? O diretor financeiro, o diretor jurídico, o diretor de marketing, o diretor de futebol, essas pessoas todas são remuneradas, são profissionais, são de mercado, são competentes, legal. Os gerentes, todo mundo que está para baixo deles, a mesma coisa. Só que quem toma as decisões? Quem está para cima? Aí se criou na gestão do Landim o Conselhinho do Futebol. Que tem até amigo meu que gosta, sabe aquela frase assim? Mas eu acho que é uma figura que não é compatível com o futebol profissional, sabe? Não dá para ser. Não dá para decisões estratégicas serem tomadas por 5 pessoas amadoras. Não dá. Conceitualmente não... Que eu confio, né? Porque, não faz sentido, entendeu? Não deveria ser assim. O BAP cortou. Não dá pra ser assim, cara. E esse é um questionamento que eu fiz para o Landim, quando eu entrevistei ele em 2, 3 ocasiões. E aí a gente conversa no bastidor e eu falei, cara, por que é assim, sabe? E ele sempre exaltou a qualidade de cada um, né? O eco. Sim, porque eles se prepararam para isso, porque eles são muito ativos, são inteligentes. Tudo bem, eu não tô criticando as pessoas do Conselhinho. Eu estou criticando o Conselhinho, entendeu? Não dá para essas decisões de técnico, de diretor técnico, de jogador, não dá para ser tomado por 5 pessoas amadoras dentro de um grupinho, cara. Não dá, entendeu? Esses 8 meses de gestão do BAP, assim, você tem... Dá pra fazer algum prognóstico, assim, andou nisso, que ele bateu muito na campanha, né? Que ele ia andar nisso, né? Eu gosto justamente porque ele mudou essas amadorices que estavam meio impregnadas ali. Então, o vice-presidente de futebol amador, com aquele jeito bonachão, né? Que fala muito. Que nem existe, não existe ele mais. nem escolheu, ele botou... Traz um diretor técnico, puxa o cara da Europa se for necessário. Que o Leonardo acho que ainda não é o ideal. Ele acha que tem que ter o clube, assim, se entregar a chave do departamento pra um cara... O Boto, né? Ele vê como um erro que ele acha que o clube tem que ter departamentos estruturados. E não ter um cara que... O grande problema... Então, isso é um problema, sim. E é um problema que dá pra identificar em 2019, quando eles fazem isso com o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, ele era um técnico, mas ele era quase um diretor técnico. Ele foi. No sentido de que ele se preocupava com todas as etapas do departamento de futebol, né? Esse é um relato que a gente ouve com muita frequência. Ele não era só o cara que escalava o time em campo e que estava presente no treinamento. Ele estava preocupado com a altura da grama, estava preocupado, entendeu? Então ele foi um diretor técnico, de certa maneira, do Flamengo em 2019. Quando o Jesus sai, ele leva o conhecimento com ele. Sim. Então o Leonardo faz a crítica, vai nesse sentido. Se o Boto é o cara que tem a chave do cofre e o Boto vai embora, ele vai levar tudo com ele. Então é um modelo que tem essa vulnerabilidade. O ideal seria que o departamento de futebol do Flamengo tenha esse conhecimento, essa metodologia, esse jeito de trabalhar, e o diretor técnico seja um cara brilhante, mas seja uma peça.
O problema, cara, é que quando a gente fala de mercado brasileiro, a figura do diretor de futebol, a gente ainda não formou esses caras com esse nível de trabalho como na Europa, entendeu? E eu acho que o Flamengo falhou nesse sentido de não ter formado esse cara, entendeu? Porque quem são os caras que a gente reconhece como diretores de futebol de sucesso aqui? Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, etc, etc, etc. Muitos desses caras, eu ouço o relato frequente de que não trabalham, por exemplo, com orçamento. Eles compram e vendem jogador, eles ouvem o técnico, eles ajudam ali na gestão do departamento de futebol, mas eles não têm a preocupação de adequar o custo do futebol dentro do orçamento do time. Eles não têm uma boa relação com o CEO do clube, que é quem está fazendo a gestão do dinheiro, entendeu? Como é que você faz para gerir o clube desse jeito? Então, essa figura, ela tem que ter um preparo técnico para fazer esse trabalho que vai além do campo. Sim. E a gente não formou esse cara ainda do jeito que ele deveria ser, entendeu? Então, eu acho que pela falta da gente ter já maturidade de profissional, de mercado, de cobrança, de métrica, etc, etc, o Flamengo está num estágio intermediário de que, é melhor a gente pegar um europeu que vem já do mercado mais maduro, mesmo que dê dá para ele a chave do cofre, sabendo que é uma vulnerabilidade. Enquanto isso, a gente tem que se estruturar para não ficar dependente dele no médio prazo. Se for assim, vai funcionar. Se não, o Boto vai pro Chelsea, sei lá. Não, ele vai embora e leva o conhecimento com ele. Então é isso, gente. Segue no lance. Esse foi o Segue no Lance de hoje. Deixa seu comentário aí, seu like, sua inscrição. E se você quiser apoiar o canal de outra forma, chave Pix na descrição. Tamo junto. É nóis. Valeu.